Então se abriram os campos primaveris, e por alguns minutos um vagonete amarelo carregando operários da estrada de ferro pareceu apostar corrida com o trem, cheio de pessoas que poderiam ter visto alguma vez a magia pálida das faces dela. Enquanto passeava por uma rua qualquer, os trilhos fizeram uma curva e agora o trem se afastava do sol enquanto este, à medida que afundava no horizonte, parecia abrir-se em uma bênção sobre a cidade que desapareceria, onde ela respirara tantas vezes. Ele estendeu a mão em um gesto de desespero, como se quisesse apanhar uma réstia de ar, guardar um fragmento do local que para ele tivera tanto encanto graças à presença dela. Porém, tudo estava se afastando depressa demais para a visão enevoada de seus olhos, e ele soube então que, ti que tinha perdido para sempre uma parte de si mesmo, a mais límpida e a melhor de todas, e que não poderia recuperá-la jamais. Já eram 9 horas quando terminamos de tomar o café da manhã e saímos de novo para o alpendre. A noite havia produzido uma profunda mudança e já se sentia no ar uma fragrância de outono. O jardineiro, o último dos antigos criados de Gatsby, chegou até o pé das escadas. Vou esvaziar a piscina hoje, Sr. Gatsby. As folhas logo vão começar a cair e depois que entram pelos ralos, sempre surge um problema no encanamento. Não, não faça isso hoje, respondeu Gatsby. Voltou-se para mim como se pedisse desculpas. Você sabia, meu velho, que não entrei na piscina nem uma vez durante todo o verão? Olhei para o relógio e levantei. 12 minutos para o meu trem. Não queria ir à cidade. Não me sentia em condições de trabalhar direito nesse dia. Mas havia ainda mais do que isso. Não queria deixar Gatsby sozinho. Perdi aquele trem e perdi o que saí depois, antes de finalmente decidir a sair. Vou telefonar, disse por fim. Faça isso, meu velho. Vou telefonar lá pelo meio-dia. Descemos lentamente os degraus. Acho que Daisy também vai me ligar, disse ele, olhando-me ansioso, como se esperasse minha concordância. Acho que sim. Bem, até logo. Apertamos as mãos e fui saindo. Um momento antes de chegar na divisa do gramado, lembrei-me de alguma coisa e virei-me para ele. Essa gente toda não presta, gritei através do gramado. Você vale muito mais do que todos eles juntos. Foi muito bom ter dito isso. Foi o único elogio que jamais fiz a ele, porque na verdade nunca concordei com as coisas que havia feito. Primeiro, ele aqueceu e então seu rosto se abriu naquele sorriso radiante e fraternal, como se tivéssemos estado o tempo todo conspirando para esconder aquele fato. Seu lindo terno rosado, agora um tanto amarfanhado, formava um ponto de cor brilhante contra os degraus brancos, e lembrei-me da noite em que visitara pela primeira vez seu lar ancestral 3 meses antes. O jardim repleto de rostos que se esforçavam por adivinhar que tipo de corrupção ou dinheiro mal havia construído, ou dinheiro mal havido construíra toda aquela riqueza. E ele tinha permanecido nesses mesmos degraus, escondendo dele seu sonho incorruptível enquanto lhes acenavam um adeus. Agradeci-lhe por sua hospitalidade. Estávamos sempre lhe agradecendo por isso, tanto eu como todos os outros. Até logo, gritei. Gostei muito do café, Gatsby. Ao chegar à cidade, tentei por algum tempo listar as cotações de uma quantidade interminável de ações, e então adormeci em minha cadeira giratória. Um pouquinho antes do meio-dia, o telefone me acordou e endireitei-me assustado, com o suor brotando da minha testa. Era Jordan Baker.
Uma vez ela me telefonava a essa hora devido à incerteza de seus próprios movimentos entre hotéis, clubes e residências particulares, o que tornava difícil para mim encontrá-la. Em geral, sua voz através dos fios comunicava novidade e frescor, como se uma leiva de terra arrancada por uma tacada em um dos gramados de golfe tivesse saltado até a janela do escritório. Porém, esta manhã parecia áspera e seca. Saí da casa de Daisy, comunicou-me. Agora estou em Hampstead, e vou viajar para o Southampton esta tarde. Provavelmente ela tinha deixado a casa de Daisy por uma questão de tato, mas a notícia me aborreceu e o comentário seguinte deixou-me pasmo. Você não foi muito gentil comigo a noite passada. E que importância isso poderia ter naquelas circunstâncias? Um momento de silêncio e então, seja como for, quero me encontrar com você. Mas é verdade, cara, ele não foi legal com ela não, mano. Pô, tem que tratar bem as damas, cara. Principalmente se elas não são babacas. E a Jordan Baker, não é babaca, mano. Trata ela bem, ô seu vagabundo. Eu também quero ver você. E se em vez de viajar para Southampton eu for até a cidade esta tarde? Não, acho que esta tarde não vai dar. Tudo bem. Esta tarde é impossível, tenho vários. Conversamos sobre banalidades nesse estilo durante algum tempo e então, de repente, não está... não estávamos mais falando. Não sei qual de nós dois desligou com um estalo falando, com um estalo agudo, mas não me importei. Não seria possível naquela tarde conversar com ela em uma mesa de chá ou coisa parecida, nem que fosse a última oportunidade que tivesse para conversar com ela neste mundo. Alguns minutos depois, telefonei para a casa de Gatsby, mas a linha estava ocupada. Tentei 4 vezes. No fim, a impaciente telefonista comunicou-me que a linha estava sendo mantida em aberto à espera de um telefonema de longa distância de Detroit. Retirei da gaveta minha tabela com o horário dos trens e fiz um pequeno círculo ao redor do das 3h50. Então recostei-me em minha cadeira e tentei pensar. Era recém meio-dia. Quando passara pelos montes de cinza nessa manhã, tinha escolhido de propósito o outro lado do vagão. Supus que houvesse uma multidão de curiosos reunida ao redor da garagem o dia todo, com menininhos procurando manchas escuras na poeira da estrada e algum falastrão contando vezes sem fim o que tinha acontecido para quem quisesse ouvir. Até que a coisa se tornasse cada vez menos real, até mesmo para ele. A essa altura, a trágica morte de Myrtle Wilson seria esquecida. E aqui vou recuar um pouco no tempo e contar o que aconteceu na oficina mecânica depois que saímos de lá na noite anterior. Tiveram alguma dificuldade em localizar a irmã Catherine. Nessa noite ela devia ter obedecido à sua própria regra contra bebidas alcoólicas, porque quando chegou estava completamente bêbada e incapaz de entender que a ambulância já havia partido para Flushing. Quando afinal a convenceram disso, desmaiou na mesma hora, como se fosse a pior parte da ocorrência. Alguém, por curiosidade ou talvez por caridade, deu-lhe uma carona até o local onde estava o corpo da irmã. Até muito depois da meia-noite, uma multidão se revezou em frente da oficina mecânica, enquanto George Wilson balançava o corpo para frente e para trás. Sentado no sofá do pequeno escritório, para frente e para trás, sentado no sofá do pequeno escritório. Durante algum tempo, a porta do escritório permaneceu aberta, e quem entrasse na oficina sentia um impulso irresistível de espiar para dentro. Por fim, alguém achou que aquilo era insuportável e fechou a porta. Michaelis e vários outros homens permaneceram com ele. Primeiro 4 ou 5 homens, depois 2 ou 3.
Ainda mais tarde, Michaelis teve de pedir ao último estranho que esperasse 15 minutos enquanto ele voltava para seu estabelecimento e preparava um bule de café. Depois disso, ficou sozinho com Wilson até o amanhecer. Por volta das, tre... Por volta das 3 horas, os resmungos incoerentes de Wilson modificaram-se. Ele ficou mais quieto e começou a falar a respeito do carro amarelo. Dizia que sabia como descobrir o dono do tal carro amarelo, e então as palavras se atropelaram para fora de sua boca, e ele contou ao companheiro de uma forma confusa que uns 2 meses antes sua esposa tinha chegado à cidade, tinha chegado, tinha chegado da cidade com o rosto ferido e o nariz inchado. Mas quando ele escutou a si próprio contando isso, estremeceu dos pés à cabeça e começou a gritar: Ai, meu Deus! Com uma voz que mais parecia um gemido. Michaelis fez uma tentativa desajeitada de acalmá-lo. Há quanto tempo você estava casado, George? Vamos lá, tente se acalmar por um minuto e responda a minha pergunta. Há quanto tempo estava casado? 12 anos. Tiveram filhos? Vamos lá, George. Pare um pouco. Eu lhe fiz uma pergunta. Vocês tiveram filhos? Um bando de besouros de casca dura batia o tempo todo contra a lâmpada fraca que pendia do teto, e sempre que Michaelis escutava um carro rasgando os ares ao longo da estrada, tinha a impressão de estar escutando de novo o guincho dos pneus do automóvel que não tinha parado algumas horas antes. Ele não queria entrar na oficina porque a bancada de trabalho estava manchada de sangue no lugar em que o corpo havia sido colocado, e assim andava de um lado para outro com certo desconforto dentro do pequeno escritório. Antes que chegasse amanhã, conhecia de. Peraí. Antes que chegasse amanhã, conhecia de cor cada objeto da sala. De vez em quando sentava-se ao lado de Wilson, tentando confortá-lo e fazer com que ficasse um pouco mais tranquilo. Você frequenta alguma igreja às vezes, George? Mesmo que não vá lá há muito tempo, você pode telefonar para a igreja e chamar um pastor ou um padre para vir conversar com você. Não quer? Não sou de igreja nenhuma. Você deveria ser de uma igreja, George. Faz bem em ocasiões como essa. Não acredito que nunca tenha entrado em uma igreja. Você não se casou em uma igreja? Escute, George. Escute o que estou dizendo. Você não se casou numa igreja? Isso já faz muito tempo. O esforço da resposta quebrou o ritmo de seu balanço. Por um momento manteve silêncio. Então, o mesmo olhar meio espantado e meio intrigado retornou a seus olhos desbotados. Olhe na gaveta ali, disse ele, apontando para a escrivaninha. Qual gaveta? Aquela gaveta? Essa mesma. Michaelis abriu a gaveta que estava mais perto de sua mão. Não havia nada dentro dela, salvo uma coleira de cachorro pequena e cara, feita de couro trançado com fios de prata. Ao que tudo indicava, era nova em folha. É a coleira daquele cachorro que eles compraram, cachorro de drive-thru. Até esqueci o nome do cachorro, se é que ele tinha nome. Isto? Indagou, erguendo o objeto no ar. Wilson concordou com a cabeça. Encontrei esse negócio ontem à tarde. Ela tentou me explicar o que era, mas eu sabia que alguma coisa estava cheirando mal. A coleira deve estar fedendo, né? Cachorro fede. Quer dizer que foi sua mulher quem comprou? Ela tinha esse troço enrolado em papel de seda dentro do toucador. Michaelis não achou nada de estranho e deu a Wilson uma dúzia de razões por que sua esposa poderia ter comprado a coleira. Mas provavelmente Wilson tinha escutado algumas dessas explicações antes, da própria boca de Myrtle, porque recomeçou a gemer. Ai, meu Deus! Desta vez apenas sussurrava, e o companheiro que tentava confortá-lo deixou diversas explicações no ar. E então ele a matou, disse Wilson. Sua boca abriu-se de repente e ficou aberta. Quem matou quem? Ah, mas eu sei como descobrir. Você está doente, George, disse seu amigo. Esse negócio
todo deixou você muito tenso e nem sabe mais o que está dizendo. É melhor tentar ficar quieto, sentadinho aí até de manhã. Foi ele quem a assassinou. Foi um acidente, George. Wilson sacudiu a cabeça, seus olhos se estreitaram e sua boca aberta alargou-se um pouco, murmurando um pois sim, cheio de superioridade e descrença. Eu sei! Exclamou ele, decidido. Sou do tipo que confia em todo mundo e não vejo mal em ninguém, mas quando chego a saber de uma coisa é porque eu sei mesmo. Foi o homem que estava naquele carro. Ela saiu correndo para falar com ele, mas ele não quis parar. Michaelis também tinha visto, mas não lhe ocorrera que o fato pudesse ter qualquer significado especial. O que ele acreditava era que a senhora Wilson tinha saído correndo para fugir de seu marido e não para tentar fazer parar qualquer veículo em particular. Mas como que ela ia saber? Como é que ela ia saber? Ai, já preciso de água de novo. Como é que ela ia saber? Ela é muito esperta, disse Wilson como se respondesse à questão. Ah! Começou a se balançar de novo para frente e para trás, enquanto Michaelis ficava parado à frente dele, retorcendo a coleira entre os dedos. Talvez você tenha algum amigo a quem eu possa telefonar, George? Esta era uma esperança perdida. Ele tinha quase certeza de que Wilson não tinha amigo nenhum. Sua personalidade não era suficiente nem para cativar a sua própria esposa. Um pouco mais tarde, alegrou-se ao notar uma mudança na sala, como se a janela estivesse ficando de um tom azul mais vivo, sinal de que a aurora não devia demorar. Pelas 5 horas, a claridade azul já estava forte o suficiente para fazê-lo desligar a lâmpada. O olhar vítreo de Wilson voltou-se para o monte de cinzas, sobre as quais pequenas nuvens se formavam em vários tons de gris, assumiam formas fantásticas e corriam uma atrás das outras, tocadas pela brisa suave da manhã. Eu falei com ela, resmungou após um longo silêncio. Disse a ela que podia me enganar, mas não conseguiria enganar a Deus. Trouxe ela até a janela. Com alguma dificuldade levantou-se e caminhou até a janela dos fundos, inclinando o corpo até que seu rosto se apertasse contra as vidraças, e disse: Deus sabe muito bem o que você anda fazendo. Qualquer coisa que você tenha feito, você pode me enganar, mas não pode enganar a Deus. Parado atrás dele, Michaelis observou tudo assombrado que... Michaelis observou, assombrado, que ele estava olhando para os olhos do Dr. T.J. Ecclesburg, que acabavam de surgir da noite que se dissipava, pálidos e enormes. Deus tudo vê, repetiu Wilson. Mas aquilo é só um anúncio, disse Michaelis. Alguma coisa fez com que ele virasse as costas à janela e olhasse de novo para a sala. Porém, Wilson ficou parado ali por um longo tempo, seu rosto muito perto da vidraça, de vez em quando a abanar a cabeça para o dia que surgia. Pelas 6 horas, Michaelis estava exausto e sentiu-se grato ao ouvir o som de um automóvel que estacionava em frente à oficina mecânica. Era um dos acompanhantes da noite passada que tinha prometido voltar. Assim, ele preparou o desjejum para os 3 e comeu junto com um outro homem. Wilson estava mais tranquilo agora e Michaelis foi para casa dormir. Quando acordou 4 horas mais tarde e voltou depressa à garagem, Wilson tinha desaparecido. Seus movimentos, porque ele fez todo o caminho a pé, foram mais tarde retraçados até Port Roosevelt e depois para Gad's Hill, onde comprou um sanduíche que não comeu e tomou uma xícara de café. Devia estar muito cansado e caminhando devagar, porque só chegou a Gad's Hill por volta do meio-dia. Até esse momento não foi difícil calcular como gastar o tempo. Foram encontrados meninos que haviam visto um homem se portando como um maluco
e motoristas que ele encarou da beira da estrada de maneira estranha. Nas 3 horas seguintes, desapareceu de vista. A polícia, seguindo a pista da declaração que ele fizera a Michaelis, isto é, que ele sabia como descobrir, havia suposto que ele tinha passado esse período indo de oficina em oficina, visitando todas as que conhecia na área e indagando sobre o automóvel amarelo. Mas, por outro lado, jamais se apresentou nenhum mecânico ou garagista que o tenha visto nesse dia, e talvez ele tivesse um jeito mais fácil e mais garantido de descobrir o que queria saber. Mas pelas 2h30 ele estava em West Egg, onde indagou a alguém o caminho até a casa de Gatsby. Isso significa que a essa altura ele já tinha descoberto seu nome. Às 2 horas, Gatsby colocou a roupa de banho e disse ao mordomo que, se alguém lhe telefonasse, levasse o recado até a piscina. Parou na garagem da casa para pegar um colchão inflável que tinha divertido muito seus convidados durante o verão, e o motorista ajudou a enchê-lo de ar. Então ele deixou instruções no sentido de que o carro aberto não deveria ser retirado da garagem sob quaisquer circunstâncias, o que era muito estranho, já que o paralama dianteiro do lado direito estava precisando de conserto. Gatsby colocou o colchão de ar sobre um dos ombros e dirigiu-se à piscina. Parou uma vez e mudou-lhe um pouco a posição. O chofer perguntou-lhe se queria ajuda, mas ele sacudiu a cabeça e desapareceu entre as árvores cujas folhas já estavam ficando amarelas. Não houve nenhuma mensagem telefônica, mas o mordomo desistiu da cesta costumeira e ficou esperando por algum telefonema até às 4 da tarde. Muito tempo depois de não haver mais ninguém para receber qualquer mensagem que chegasse. Minha ideia é que até mesmo Gatsby não estava de fato esperando uma mensagem e que, na verdade, para ele nada mais tinha importância. Se isso fosse verdade, ele deve ter sentido que perdera o seu cálido mundo, que pagara um preço demasiado caro por viver durante tanto tempo alimentando um único sonho. Deve ter ficado olhando para um céu estranho que lhe parecia pouco familiar, através das folhas sinistras que pendiam das árvores, e tremido ao perceber como é grotesca uma rosa e como o sol brilhava com crueldade sobre a relva que acabara de brotar. Era um mundo totalmente novo, tão material quanto irreal, em que espíritos desamparados que respiravam sonhos como se fossem ar deslizavam ao redor fortuitamente, como aquela figura acinzentada e fantástica que deslizava em sua direção através das árvores amorfas. O motorista, que era um dos protegidos de Wolfsheim, escutou tiros, porém mais tarde a única coisa que pôde dizer é que não tinha dado a menor importância aos estampidos. Fui de carro da estação diretamente à casa de Gatsby, e foi quando subi angustiado os degraus da escada que o pessoal da casa sentiu o primeiro sinal de alarme. Mas tenho plena convicção de que, a partir desse momento, todos ficaram sabendo. Sem que praticamente nenhuma palavra fosse proferida, nós quatro, o chofer, o mordomo, o jardineiro e eu, saímos correndo em direção à piscina. Havia um leve movimento na água, quase imperceptível, enquanto o fluxo entrando de um lado escoava na direção do dreno do lado oposto, formando pequenas marolas que mal chegavam a sugerir ondulações. O colchão de ar deslizava ao longo da piscina, uma lufada de vento tão fraca que quase nem movia a superfície, era o suficiente para perturbar-lhe o curso irregular sob o peso da carga que trazia. O contato com o ramo de folhas fez com que o colchão girasse devagar, manchando a água atrás de si como um fino círculo vermelho, como se fosse o rastro de sua passagem. Só depois que carregamos Gatsby para dentro da casa foi que o jardineiro viu o corpo de Wilson atirado um pouco mais adiante na grama. O holocausto estava completo. Ih, rapaz. O corpo de Wilson? Morreram os dois? Eu tomei um spoiler, tá, gente? Eu tomei um spoiler já. Eu sei que o Wilson matou o Gatsby e depois se matou. Então aqui eu poderia até pensar, pô, será se os dois... Se bem que é difícil, né? Dois caras brigarem e se matarem ao mesmo tempo. Então faz mais sentido que o Wilson tenha matado ele e depois se matado.
Porque assim, apesar de o cara tá vingando a mulher dele, né? Ainda é um homicídio. Ele ainda ia preso e aí o cara ia ficar, né? Viúvo, morreu a mulher que ele amava, ele matou uma pessoa, né? Tem que conviver com isso e ainda ia ser preso, né? E sabe-se lá o que de pior. E o cara já é depressivo, não tem amigo nenhum, não tem porcaria nenhuma. Já viu que era chifrado também. Pô, mano. Mata o cara e se mata mesmo. Tá é certo, mano. O Wilson aí, ó, ele ia viver sofrendo esse tempo todo. Claro que ele podia superar, né? Mas eu acho que o autor já deu aquela ideia de, pô, ele não vai à igreja, né? Então, algo que teoricamente poderia ajudar ele a passar por toda essa situação complicada seria algo religioso, assim, né? Pra suprir aquela necessidade que ele teria, mas no caso não tem nada. Ele não tem nada, o cara tá quebrado, então faz sentido ele ter feito isso. Uma boa escrita aqui do senhor Fitzgerald. Passados 2 anos, lembro o resto daquele dia, bem como da noite e do dia que se seguiram, apenas como um desfile interminável de policiais, fotógrafos e repórteres entrando e saindo da casa de Gatsby. Puseram uma corda no portão principal e um policial ficou junto dela a fim de afastar os curiosos. Mas alguns garotos logo descobriram que poderiam chegar até a casa atravessando o meu gramado, e sempre havia um grupinho deles ao redor da piscina, apertados um contra os outros, boquiabertos, olhando a piscina. Alguém que estava envolvido na função, talvez um detetive, usou a expressão louco enquanto se curvava sobre o cadáver de Wilson em algum momento dessa tarde. E a autoridade profissional da sua informação deu o tom para as reportagens que os jornais publicaram na manhã seguinte. A maioria dessas reportagens foi um pesadelo, grotescas circunstâncias, tão sensacionalistas como falsas. No inquérito, quando o depoimento de Michaelis trouxe à luz as suspeitas de Wilson sobre a fidelidade da esposa, pensei que a história inteira seria em breve servida ao público como um suculento escândalo. Mas Catherine, que poderia ter dito alguma coisa, não fez o menor comentário. Ela também demonstrou uma surpreendente integridade de caráter. Olhou para o magistrado que presidia o inquérito com os olhos cheios de determinação, recoberto por sobrancelhas artificialmente marcadas, e jurou que sua irmã nunca havia sequer visto Gatsby. Que ela parecia perfeitamente feliz com seu marido, que não estava envolvida em qualquer atividade irrepreensível. Ela parecia ter convencido a si mesma de que isto era a expressão da verdade e ensopou o lenço de lágrimas como se a mera insinuação de algum deslize fosse algo que não podia suportar. Assim, Wilson foi reduzido a um homem desequilibrado pela dor, a fim de que o caso pudesse ser arquivado da maneira mais simples, e a questão foi encerrada. Mas esta parte dos acontecimentos sempre me pareceu remota e sem importância. Descobri que estava do lado de Gatsby e que ninguém mais estava comigo. A partir do momento em que telefonei para West Egg dando notícias da catástrofe, tudo o que se referia a Gatsby, perguntas sobre seu passado, questões práticas, começaram a ser feitas para mim. A princípio fiquei surpreso e confuso. Depois, enquanto ele jazia na cama e não se movia, respirava ou falava, hora após hora, percebi que, na verdade, a responsabilidade era só minha, porque ninguém mais estava interessado nele, quero dizer, interessado realmente com aquele intenso comprometimento pessoal a que todo mundo tem um vago direito quando sua vida termina. Telefonei para Daisy meia hora depois que o encontramos. Telefonei para ela por instinto e sem hesitar, mas ela e Tom haviam saído no princípio daquela tarde, levando algumas malas no carro. Não deixaram nenhum endereço? Não. Disseram quando iriam voltar? Não. Tem alguma ideia de onde eles possam estar? Como eu poderia entrar em contato? Não sei, não posso informar. Eu queria encontrar alguma pessoa, além de mim, que demonstrasse interesse e fosse fazer companhia a ele. Eu queria entrar na sala onde ele jazia e tranquilizar-lhe.
Vou fazer com que alguém venha vê-lo, Gatsby. Não se preocupe. Confie em mim e eu encontrarei alguém. O nome de Meyer Wolfsheim não estava na lista telefônica. O mordomo me deu o seu endereço antigo na Broadway e telefonei para o serviço de informações, mas quando consegui o número já havia passado das 5 horas e ninguém respondeu à chamada. Poderia ligar de novo, por favor? Pedi a telefonista. Já liguei para esse número 3 vezes. É muito importante. Sinto muito, parece-me que não há mais ninguém nesse local. Voltei para a sala de visitas e pensei por um momento que pelo menos havia visitantes ocasionais, toda aquela gente da polícia que de uma hora para outra encheu a casa. Porém, embora eles erguessem o lençol e fitassem Gatsby com ar de espanto, seu protesto continuava a ecoar em meu cérebro. Escute aqui, meu velho, você tem de encontrar alguém que me vale o corpo, que me vele o corpo. Você tem de se esforçar ao máximo. Você não vai deixar que eu passe por tudo isso sozinho. Alguém começou a me fazer perguntas, mas me afastei e subi ao andar superior, onde revistei apressadamente as partes de sua escrivaninha que não se achavam trancadas, porque ele nunca me dissera de forma tão clara que seus pais estavam mortos. Mas não havia nada, apenas a fotografia de Dan Cody me contemplava firmemente na parede, como um símbolo de violências esquecidas. Na manhã seguinte, enviei o mordomo a Nova York com uma carta para Wolfsheim, em que pedia informações e instruções e lhe pedia que viesse pelo próximo trem. Este pedido parecia supérfluo no momento em que o redigi. Tinha plena certeza de que ele viria de imediato, assim que lesse a notícia nos jornais. Do mesmo modo que não tinha a menor dúvida quanto a receber um telegrama de Daisy antes do meio-dia. Mas o Sr. Wolfsheim não apareceu. Nem chegou qualquer telegrama. Não veio ninguém, exceto mais policiais, mais fotógrafos e mais jornalistas. Quando o mordomo retornou com a resposta de Wolfsheim, comecei a nutrir um sentimento de desafio, como se houvesse uma solidariedade entre Gatsby e eu e um desprezo por todos os demais. Caro Sr. Carroy, este foi um dos choques mais terríveis de minha vida e quase não consigo acreditar que seja verdade. Um ato tão tresloucado como o desse homem deve nos dar a todos uma pausa para meditação. Não posso viajar até aí agora porque estou preso a negócios importantes e, na verdade, não estou em condições de me envolver nessa questão. Se houver alguma coisa que eu possa fazer mais adiante, envie-me uma carta por intermédio de Edgar. Quando escuto uma notícia dessas, fico tão perturbado que quase nem sei onde estou, e no momento estou completamente abalado e sem condições de fazer nada. Cordialmente, Meyer Wolfsheim. 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 Meyer Wolfsheim. 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 Meyer Wolfsheim. Aê! Um pouco mais abaixo havia uma nota rabiscada às pressas. Mande-me informar quando é o funeral, etc. Não conheço ninguém da família dele. Quando o telefone tocou naquela tarde e a telefonista de longa distância informou que havia uma chamada de Chicago, pensei que fosse Daisy, enfim, se manifestando. Mas quando a conexão se estabeleceu, escutei a voz de um homem muito fraca e distante. É Slagle quem está falando? Sim? O nome não me era familiar. Que inferno de notícia, não? Recebeu meu telegrama? Não chegou nenhum telegrama. O jovem Parker se meteu em uma encrenca, disse ele às pressas. Os caras pegaram ele bem quando estava tentando vender as ações no balcão da corretora. Eles tinham recebido um circular de Nova York com os números uns 5 minutos antes. O que você sabe sobre esse negócio, hein? Nunca dá pra dizer o que vai acontecer nesses lugarejos. Alô? Interrompi com a respiração entrecortada. Escute aqui. Não é o Sr. Gatsby quem está falando com o senhor... Peraí. Escute aqui. Não é o Sr. Gatsby quem está falando. O Sr. Gatsby morreu. Houve um longo silêncio do outro lado do fio, seguido de uma exclamação abafada e a ligação foi cortada. Acho que foi no terceiro dia que um telegrama assinado por Henry C. Getz chegou de uma cidadezinha de Minnesota. Dizia somente que o remetente estava de partida imediata e que adiassem o funeral até que ele chegasse.
Era o pai de Gatsby, um velho solene que parecia muito desamparado e infeliz, vestindo um longo sobretudo barato de lã irlandesa, mesmo naquele dia quente de setembro. Seus olhos porejavam continuamente devido à agitação, e quando peguei a bolsa e o guarda-chuva que carregava, começou a puxar a barba rala e grisalha com tanta insistência que tive dificuldade em ajudá-lo a tirar o sobretudo. O homem estava a ponto de entrar em colapso, e assim levei-o até o salão de música e fiz com que se sentasse, ao mesmo tempo em que mandava buscar alguma coisa para que comesse. Mas ele não queria comer nada, e o leite do copo escorria sobre sua mão trêmula e pingava no assoalho. Vi a notícia no jornal. Vi a notícia no jornal de Chicago, disse. Estava tudo no jornal de Chicago. Vi assim que fiquei sabendo. Eu não sabia como entrar em contato com o senhor. Seus olhos moviam-se sem parar ao redor da sala, mas nada viam. Foi um louco, disse ele. O homem devia estar louco. Não quer tomar um pouco de café? Insisti. Não quero nada. Estou muito bem agora, senhor Carroway. Bem, estou muito bem agora. Onde é que colocaram Jimmy? Levei-o até a sala de visitas em que jazia seu filho e deixei-o lá. Alguns garotinhos tinham subido as escadas e estavam espiando o corredor. Quando eu lhes disse quem havia chegado, foram embora com relutância. Depois de algum tempo, o Sr. Getz abriu a porta e saiu, a boca entreaberta, o rosto um pouco ruborizado, os olhos pingando lágrimas isoladas e impontuais. Ele tinha atingido uma idade em que a morte não representa mais uma surpresa horrível, e, quando olhou ao redor de si mesmo, vendo o que o rodeava pela primeira vez, percebendo a altura do pé direito e o esplendor do corredor e as grandes salas que davam para ele se abriram em ainda outras peças, sua tristeza começou a ficar misturada com orgulho respeitoso. Ajudei-o a subir até um quarto no andar superior. Enquanto ele tirava o casaco e o colete, eu lhe disse que o sepultamento tinha sido adiado até que ele chegasse. Não sabia o que o senhor ia preferir, Sr. Gatsby. Meu nome é Getz. Sr. Getz. Pensei que o senhor poderia querer levar o corpo de volta para o oeste. Ele sacudiu a cabeça. Jimmy sempre gostou mais do leste. Ele subiu na vida trabalhando no leste. O senhor era amigo de meu menino, senhor. Éramos amigos íntimos. Ele tinha um grande futuro, você sabe. Ele era somente um jovem, mas tinha uma grande capacidade dentro de seu cérebro, bem aqui. Tocou sua própria cabeça com grande dignidade e acenei a minha em concordância. Se tivesse vivido mais tempo, teria sido um grande homem. Um homem como James J. Hill. Que por acaso, James Jerome Hill, financista norte-americano. É um financista norte-americano. Ele teria sido igual o cara do Lobo de Wall Street. Ele teria ajudado a construir esta nação. É verdade, concordei, embora um tanto embaraçado. Ele remexeu desajeitado na coxa bordada, tentando levantá-la da cama, e depois deitou-se com o corpo enrijecido sobre ela, adormecendo de imediato. Nessa noite, uma pessoa obviamente assustada telefonou, exigindo saber quem eu era antes de dizer o próprio nome. Quem fala é o Sr. Carroway, disse eu. Ah, ele pareceu aliviado. É Klipspringer quem fala. Também fiquei aliviado porque isto parecia prometer a presença de outro amigo junto à sepultura de Gatsby. Não queria que a hora do enterro saísse nos jornais para atrair uma multidão de basbaques e assim tinha telefonado para algumas pessoas tentando reunir um grupo de conhecidos, mas estava difícil encontrá-las. O funeral é amanhã, informei-lhe. Às 3 da tarde sairá aqui da casa. Gostaria que você comunicasse a outras pessoas que possam estar interessadas.
Ah, eu direi, exclamou ele apressado. O mais provável é que eu não encontre ninguém, mas se encontrar, seu tom de voz despertou-me suspeitas. Mas, mas você pelo menos estará presente. Bem, é claro que vou tentar aparecer, mas estou telefonando porque. Espere um minuto, interrompi. Quem sabe você confirma sua presença? Bem, o fato é. Ora, a verdade é que estou na casa de uns amigos aqui em Greenwich e eles esperam que eu fique com eles até amanhã. De fato, há uma espécie de piquenique ou coisa parecida. É claro que vou fazer o possível para ser liberado. Soltei uma exclamação de desagrado entre dentes, mas alto o suficiente para que ele escutasse, porque continuou a falar com nervosismo. Estou telefonando porque deixei um par de sapatos aí. Seria muito trabalho pedir ao mordomo que mandasse me entregar? Você sabe, são meus tênis e fico meio desamparado sem eles. Meu endereço é aos cuidados de Sr. B.F. Desliguei o telefone com toda a força e não escutei o resto do nome. Desliguei o telefone com toda a força e não escutei o resto do nome. Aí sim. Depois disso, fiquei um pouco envergonhado por causa de Gatsby. Um cavalheiro a quem telefonei deu a entender que ele tinha recebido o que merecia. Entretanto, isso foi na verdade culpa minha, porque ele era um daqueles que zombavam mais aberta e acerbamente de Gatsby, com a coragem adquirida ao beber o champanhe do próprio Gatsby, e eu deveria ter pensado duas vezes antes de telefonar para ele. Na manhã do funeral fui até Nova York para ver Maya Wolfsheim. Parecia não ser possível chegar até ele de outra maneira. Seguindo a informação do ascensorista, empurrei uma porta que tinha uma placa dizendo The Swastika Holding Company, e à primeira vista não parecia haver ninguém lá dentro, mas depois que gritei olá umas quantas vezes em vão, escutei uma discussão por trás de uma divisória e pouco depois uma linda moça judia apareceu no vão de uma porta interna e me examinou com olhos negros e hostis. Não há ninguém no escritório, disse ela. O Sr. Wolfsheim foi a Chicago. A primeira parte da informação era obviamente falsa, porque ninguém tinha começado a assobiar The Rosary do outro lado da divisória e estava bastante desafinado. Porque alguém tinha começado, né? Estava bastante desafinado. Por favor, diga-lhe que o Sr. Carroll quer falar com ele. Não posso trazê-lo de volta de Chicago, posso? Nesse momento, uma voz, sem dúvida nenhuma de Wolfsheim, chamou Stella do outro lado da porta. Deixei seu nome na escrivaninha, disse ele às pressas. Darei a ele quando retornar da viagem. Ixi, lá ele. Acontece que sei que ele está aí. Ela deu um passo em minha direção e começou a deslizar as mãos indignada para cima e para baixo ao longo da saia que lhe recobria os quadris. Vocês jovens pensam que podem entrar aqui à força a qualquer hora que desejem, repreendeu. Estamos cansados disso. Quando eu digo que ele está em Chicago é porque ele está em Chicago. Mencionei o nome de Gatsby. Ah, proferiu ela, olhando-me de cima para baixo. Quer esperar um... Como é mesmo seu nome? Ela desapareceu. No momento seguinte, Meyer Wolfsheim estava parado em uma pose solene na soleira da porta, estendendo-me as duas mãos. Puxou-me para seu escritório, observando em um tom de voz reverente que era uma ocasião muito triste para todos nós, e então ofereceu-me um charuto. Minha memória recua até o dia em que o encontrei pela primeira vez, falou. Um jovem major que acabara de dar baixa no exército, com o peito coberto de medalhas que ganhou na guerra. Só que estava tão quebrado que tinha de usar sempre o uniforme, porque não tinha dinheiro para comprar roupas civis. A primeira vez em que o vi foi quando ele entrou no salão de bilhar de Wiener Bremer, na 43rd Street, e me pediu um emprego. Não comia há 2 dias. Venha cá fazer um lanche comigo, eu disse. Em meia hora ele comeu mais de $4 de comida.
Foi você quem o iniciou nos negócios? Indaguei. Iniciá-lo? Tudo o que conseguiu deve a mim. Ah, eu o tirei do nada, direto da sarjeta. Na mesma hora percebi que ele era um jovem de ótima aparência e com modos de cavalheiro. Quando ele me disse que tinha frequentado Oxford, percebi que podia aproveitá-lo muito bem. Fiz com que ele entrasse para a Legião Americana. A Legião Americana, né? Que é uma organização dos veteranos de guerra norte-americanos, fundado após a Primeira Guerra Mundial. E em seguida conseguiu grande prestígio lá entre eles. Logo fez um trabalho para um cliente meu em Albany. Ficamos muito íntimos, disse ele, levantando unidos os dois dedos gordos e bulbosos. Estávamos sempre juntos. Imaginei se esta carta pareceria. Imaginei se esta parceria tinha incluído a transação que armara o Campeonato Mundial de Beisebol em 1919. Agora ele está morto, disse eu após um momento. Já que era seu amigo mais chegado, tenho certeza de que pretende ir a seu funeral hoje à tarde. Gostaria mesmo de ir. Bem, então venha. Os pelos de suas narinas tremeram de leve e os olhos encheram-se de lágrimas enquanto sacudia a cabeça. Não posso me envolver nesse assunto, asseverou. Não há nada em que se envolver. Tudo está terminado. Quando um homem é assassinado, nunca me envolvo de jeito nenhum. Sempre fico de fora. Quando eu era jovem, tudo era diferente. Se um amigo meu morresse, não importava de que maneira, ficava com ele até o fim. Você pode achar que sou um sentimental, mas era assim mesmo que eu fazia. Ficava com ele até o amargo fim. Percebi que, por alguma razão particular, ele estava determinado a não assistir ao funeral, e assim levantei-me para ir embora. Você fez faculdade? Perguntou ele de repente. Por um momento pensei que ele pretendia me sugerir uma conexão, mas apenas meneou a cabeça e apertou minha mão. Vamos aprender a demonstrar nossa amizade a um homem enquanto ele está vivo e não depois que morreu, sugeriu ele. Depois disso, minha regra pessoal é não interferir. Quando saí de seu escritório, o céu havia escurecido e retornei ao West Egg debaixo de um chuvisco. Depois de trocar a roupa, fui até a mansão vizinha e encontrei o Sr. Getz caminhando entusiasmado pelo corredor, indo e vindo sem parar. O orgulho que sentia de seu filho e da propriedade de seu filho aumentava a cada instante, e agora ele tinha uma coisa para me mostrar. Jimmy mandou-me este retrato, disse ele, retirando a carteira do bolso com dedos trêmulos. Olha aqui. Era uma fotografia da casa, desgastada nos cantos e suja pelo manuseio de muitas mãos. Ele apontou-me com nervosismo cada detalhe. Olha isso aqui, indicava, enquanto procurava a admiração em meu olhar. Ele tinha mostrado a foto tantas vezes que acredito que lhe parecesse mais real do que a própria casa. Jimmy me mandou pelo correio. É uma fotografia muito boa. Mostra muito bem todos os detalhes. Muito bem. O senhor o viu recentemente? Ele foi me ver 2 anos atrás e comprou para mim a casa em que moro agora. É claro que nós estávamos quebrados quando ele fugiu de casa, mas agora sinto que havia uma ótima razão para isso. Ele sabia que tinha um grande futuro pela frente, e assim que alcançou sucesso, foi muito generoso comigo. Parecia relutante em guardar a fotografia e ficou segurando-a por mais um minuto, como se quisesse que ela permanecesse diante de meus olhos. Então guardou-a de novo na carteira e retirou de um de seus bolsos um livro velho e caindo aos pedaços, com uma capa espalhafatosa que se intitulava Hopalong Cassidy. Hopalong Cassidy, mocinho de muitos filmes de faroeste interpretado pelo ator William Boyd, mais conhecido através das revistas em quadrinhos resultante da reunião de tiras publicadas
na seção de comics dos jornais desenhadas por Dan Spiegel, a partir de 1949. Olha aqui, este aqui é um livro que ele tinha quando era menino. Vai servir para lhe mostrar como ele era naquela época. Ele abriu a capa de trás do livro e girou de modo que eu pudesse ler. Na última folha de guarda estava escrito em letras de imprensa a palavra horários e a data de 12 de setembro de 1906. E logo abaixo: levantar da cama, 6 horas, exercícios com halteres e escalada de paredes, 6h15, estudar elétrica, etc., 7h15, trabalhar, 8h30, jogar beisebol ou praticar outros esportes, 4h30, praticar dicção, postura e como obtê-los, 5 às 6, estudar as invenções que ainda são necessárias, 7 às 9. Resoluções gerais: não perder tempo em chapters ou nome indecifrável, parar de fumar e de mascar chicletes, tomar banho dia sim, dia não, ler um livro ou uma revista instrutiva por semana para desenvolver a mente, economizar $5, riscado, $3 por semana, portar-me melhor com meus pais. Encontrei este livro por acidente, disse o velho, mas serve bem para lhe mostrar que tipo de garoto ele era, não é verdade? Jimmy estava destinado a se dar bem na vida. Sempre tinha algumas resoluções como estas ou coisas desse gênero. Notou que o que ele escreveu sobre desenvolver a mente? Estava sempre fazendo essas coisas. Uma vez me disse que eu comia que nem um porco e dei uma sova nele por causa disso. Parecia relutante em fechar o livro, lendo cada item em voz alta e então olhando ansioso para ver minha reação. Acho que estava até esperando que eu copiasse a lista para meu próprio uso. Um pouco antes das 3 chegou um pastor luterano de Flushing e, sem dar por mim, comecei a espiar pelas janelas para ver se chegava algum carro. O pai de Gatsby estava fazendo o mesmo, e à medida que o tempo passava e os criados chegavam e ficavam aguardando no corredor, seus olhos começaram a piscar ansiosamente e ele falava sobre a chuva de uma maneira incerta e preocupada. O pastor olhou várias vezes para o relógio e assim chamei-o à parte e pedi que esperasse meia hora, mas foi inútil. Não apareceu ninguém. Em torno das 5 horas, nossa procissão de 3 carros chegou ao cemitério e parou junto ao portão em meio a uma chuva forte. Primeiro um carro fúnebre horrivelmente preto e úmido, então o Sr. Getz, o pastor e eu na limusine. E um pouco mais atrás, 4 ou 5 criados e o carteiro que atendia a vila de West Egg, todos na caminhonete aberta de Gatsby e molhado até os ossos. Enquanto atravessávamos o portão e entrávamos no cemitério, escutei um carro parando e, a seguir, o som de alguém tentando alcançar-nos e pisoteando as poças d'água que recobriam o chão encharcado. Olhei para trás. Era o homem com óculos que pareciam olhos de coruja que eu encontrara na biblioteca de Gatsby certa noite, 3 meses antes. Maravilhado porque os livros expostos nas estantes eram verdadeiros. Nunca mais o tinha visto. Eu lembro dele, eu lembro. Não sei como ficou sabendo do funeral e nunca soube seu nome. Seu nome. A chuva escorria por seus óculos grossos e ele os tirou para enxugá-los a fim de poder ver a lona protetora que estava sendo retirada do túmulo aberto de Gatsby. Nessa ocasião pensei em voltar meus pensamentos apenas para Gatsby, mas percebi que ele já se achava longe demais dali, e a única coisa que consegui lembrar, na verdade, sem ressentimento, foi que Daisy não havia enviado qualquer mensagem, nem sequer uma flor. Vagamente escutei alguém murmurar: "Bem-aventurados os mortos que são enterrados embaixo da chuva." O homem de olhos de coruja disse com uma voz firme: "Amém."
Afastamo-nos depressa sob a chuva até os carros. Olhos de Coruja me fez parar junto ao portão a fim de desculpar-se. Não pude ir até a casa. Parece que ninguém mais pôde. Não me diga! Ele pareceu assustado. Ora, pelo amor de Deus, eles costumavam ir lá às centenas. Tirou os óculos e secou-os de novo, e por dentro e por fora. Pobre filho da mãe, comentou. Uma de minhas recordações mais vívidas é a de retornar para minha casa vindo da escola preparatória e mais tarde da universidade durante as férias de Natal. Aqueles que iam mais além de Chicago se reuniam na luz fraca da velha Union Station às 6 horas de uma tarde de dezembro, junto com alguns amigos de Chicago. Todos já tomados pelo espírito alegre das férias, vinham nos dar um adeus apressado. Lembro-me dos casacos de pele das garotas que vinham das casas da senhorita isto ou da senhorita aquilo, e a tagarelice das respirações ofegantes e as mãos que se agitavam no ar quando avistávamos velhos conhecidos e os convites e perguntas. Você vai à casa do Ordway? Vai aos Hersey? Vai visitar os Schultz? É o... É o... Ah, foda-se. Lembro-me até mesmo dos longos. Dwight Schrute. Dos longos bilhetes verdes apertados com firmeza em nossas mãos enluvadas. E por fim, dos carros pintados de um tom sombrio de amarelo da estrada de ferro Chicago, Milwaukee e St. Paul, que pareciam tão alegres quanto o próprio Natal estacionados ali nos trilhos junto ao portão. Quando nos metíamos na noite de inverno e a verdadeira neve, a nossa neve começava a estender-se pelos campos que nos rodeavam, começava a estender-se, os flocos cintilando contra as janelas e as luzes débeis de pequenas estações do Wisconsin moviam-se ao longo dos trilhos. Algo de frio e estimulante de repente enchia o ar. Nós respirávamos fundo este ar, ao retornarmos do vagão-restaurante, através das passagens geladas das plataformas entre os carros, indescritivelmente conscientes da nossa identidade com esta região durante uma estranha hora, antes de nos misturarmos de novo indistintamente a ela. É esse o meu centro-oeste. Não os milharais, nem as pradarias, nem as cidadezinhas perdidas no meio do campo que os imigrantes suecos colonizaram, mas os trens emocionantes de minha juventude, quando retornavam para casa, as lâmpadas acesas nas ruas, os guizos dos trenós na escuridão gelada e as sombras das guirlandas de azevinho projetadas sobre a neve pelas janelas iluminadas. Faço parte disso. Sinto-me um pouco solene nestes longos invernos, um pouco complacente porque cresci na casa dos Carroys, em uma cidade cujas residências ainda são chamadas década após décadas pelos nomes das famílias antigas. Agora percebo que, tudo considerado, esta foi uma história sobre o Oeste. Tom e Gatsby, Daisy, Jordan e eu, todos tínhamos nascido no Centro-Oeste, e talvez possuíssemos alguma deficiência em comum que nos fez pouco adaptáveis à vida da costa leste. Mesmo quando o leste mais me empolgava, mesmo quando percebia de forma mais clara sua superioridade sobre as cidadezinhas aborrecidas, espalhadas e disformes que ficavam além do rio Ohio, em que as pessoas se reuniam para fazer interrogatórios intermináveis que somente poupavam as crianças e os muito velhos, mesmo então sempre apresentara para mim uma certa distorção. West Egg, em especial, ainda figura em meus sonhos mais fantásticos. Eu a vejo como uma cena noturna pintada por El Greco. Centenas de casas ao mesmo tempo convencionais e grotescas amontoadas sob um céu opressivo e carrancudo e iluminadas por um luar sem brilho. No primeiro plano, 4 homens solenes em roupas de gala caminham ao longo da calçada carregando uma maca em que jaz uma mulher embriagada usando um vestido branco de festa. Sua mão, balançando de um lado da padiola, esparge o brilho frio das joias. Sérios, os homens param
diante de uma casa errada. Ninguém sabe o nome da mulher, e, na verdade, ninguém se importa. Depois da morte de Gatsby, a costa leste me parecia assombrada, deformada, sem que eu pudesse corrigir esta deformação. Assim, quando a fumaça azulada das fogueiras de folhas quebradiças se erguia no ar e o vento soprava as roupas úmidas estendidas para secar nos varais, decidi voltar para casa. Havia uma coisa que eu deveria fazer antes de ir embora, uma coisa tão desagradável que talvez fosse melhor eu ter esquecido, mas queria deixar tudo em ordem e não confiar apenas que o mar que desconfiar apenas que o mar condescendente e indiferente do esquecimento fosse varrer para longe o que restava de mim. Fui ver Jordan Baker e tivemos uma longa conversa sobre o que nos tinha acontecido enquanto estávamos juntos e sobre o que eu havia testemunhado sozinho depois disso. Enquanto eu falava, ela permanecia escutando perfeitamente imóvel, sentada em uma grande poltrona. Estava vestida como se fosse jogar golfe, e recordo de haver pensado que ela parecia uma bela ilustração, seu queixo erguido com um tanto de atrevimento, seus cabelos da cor das folhas de outono, seu rosto bronzeado na mesma tonalidade da luva castanha, com os dedos à mostra da mão que repousava sobre seu joelho. Quando terminei minha história, ela me disse, sem maiores comentários, que estava noiva de outro homem. Duvidei disso, embora soubesse que existiam vários que teriam casado com ela com um simples estalar de dedos, mas fingi estar surpreso. Por um instante apenas imaginei se não estava cometendo um erro, e então repassei tudo às pressas na minha cabeça e ergui-me para lhe dizer adeus. No entanto, foi você quem me deu fora, disse Jordan de súbito. Você me deu fora pelo telefone. Não dou a menor importância para você agora, mas foi uma experiência nova para mim e durante alguns dias fiquei meio atordoada. Apertamos as mãos. Ah, você recorda, acrescentou ela, uma conversa que tivemos uma vez sobre como dirigir um automóvel? Ora, não muito bem. Você lembra de ter dito que um mau motorista só estava seguro enquanto não encontrava outro mau motorista? Bem, eu encontrei um outro mau motorista, não foi? Quero dizer que fui muito descuidado ao avaliar você. Pensei que você fosse uma pessoa honesta, franca e direta. Pensei que isso era o seu orgulho secreto. Estou com 30 anos, respondi. Estou 5 anos além da idade em que poderia mentir para mim mesmo e chamar isso de honra. Ela não respondeu. Zangado, ainda meio apaixonado e tremendamente arrependido, afastei-me. Uma tarde, no final de outubro, encontrei Tom Buchanan. Ele estava caminhando à minha frente ao longo da Quinta Avenida, com passo alerta e agressivo, suas mãos afastadas um pouco do corpo, como se pretendesse usá-las a qualquer momento, a cabeça balançando de um lado para o outro, dando a impressão de que procurava se mover na direção para a qual se moviam seus olhares inquietos. Resolvi diminuir o passo a fim de não ultrapassá-lo, mas nesse momento ele parou e olhou com o senho cerrado para a vitrine de uma joalheria. De repente ele me avistou e veio até onde eu estava estendendo minha mão. Qual é o problema, Nick? Não vai apertar minha mão? Não. Você sabe o que eu penso a seu respeito. Você está maluco, Nick, disse ele rápido. Completamente maluco. Não sei o que está se passando na sua cabeça. Tom, o que você disse a Wilson naquela tarde? Perguntei. Ele ficou me olhando sem dizer uma palavra e percebi que havia adivinhado a verdade sobre aquelas horas que faltavam no itinerário de Wilson. Comecei a virar-me para ir embora, mas ele deu mais um passo em minha direção e segurou-me o braço. Contei a ele toda a verdade, afirmou. Ele veio até nessa porta quando estávamos nos preparando para viajar, e quando eu mandei dizer que não estávamos em casa, ele tentou entrar à força. Estava doido o suficiente para me matar se eu não lhe dissesse quem era o dono do carro. Durante todo o tempo em que esteve em minha casa, ficou com a mão no revólver que trazia no bolso.
interrompeu-se desafiador. E daí que eu lhe tenha contado, aquele camarada merecia levar o que levou. Ele jogou poeira em seus olhos, assim como jogou nos olhos de Daisy, mas era um cara perigoso. Ele passou por cima de Myrtle como atropelaria um cão e nem ao menos parou o carro. Não havia nada que eu pudesse dizer, exceto o único fato inexprimível de que aquilo não era verdade. E se você pensa que eu não sofri muito, está enganado. Imagine só o que senti quando fui entregar aquele apartamento e vi a maldita caixa de biscoitos para cachorro abandonada sobre o tampo do balcão. Tive de me sentar e chorei como um bebê. Deus sabe que foi horrível. Não podia perdoá-lo nem voltar a gostar dele, mas via que o que tinha feito era inteiramente justificável a seus próprios olhos. Tudo acontecera de uma forma muito descuidada e confusa. Eles eram pessoas muito descuidadas, Tom e Daisy. Quebravam e esmagavam coisas e criaturas, e então se entrincheiravam atrás de seu dinheiro, ou se escondiam por trás de sua indiferença, ou seja lá o que fosse que os mantinha juntos, enquanto deixavam que outras pessoas limpassem a sujeira que haviam feito. Apertei-lhe a mão. Na ocasião pareceu-me uma bobagem não fazer, porque de repente me senti como se estivesse conversando com uma criança. Então ele entrou na joalheria a fim de comprar um colar de pérolas, ou quem sabe apenas umas abotoaduras, livre para sempre de meus escrúpulos provincianos. A casa de Gatsby ainda estava vazia quando parti. O gramado de seu jardim estava tão alto quanto o meu. Um dos choferes de táxi da aldeia nunca passava com um passageiro diante do portão de entrada, sem parar por um instante e apontar para dentro. Talvez tivesse sido ele quem levou Daisy Gatsby até Stag na noite do acidente, ou talvez ele tivesse inventado uma história completa sobre o acontecimento inteiro. Eu não queria escutar-lhe a narrativa e assim sempre o evitava quando descia do trem. Passava minhas noites de sábado em Nova York porque aquelas festas cintilantes, deslumbrantes permaneciam tão vivas na minha memória que ainda podia ouvir a música e as gargalhadas vagas, mas incessantes, que vinham do seu jardim. E era como se visse os automóveis entrando e saindo pelo pórtico de sua mansão. Certa noite, de fato, ouvi um carro de verdade passando por lá e vi luzes quando parou diante dos degraus da frente. Mas não fui investigar. Provavelmente era um derradeiro conviva que tinha estado perdido pelos confins da terra e não sabia que a festa havia terminado. Na última noite, com minhas bagagens empilhadas e meu carro vendido ao dono do armazém, atravessei o gramado e fui olhar pela última vez aquele imenso e incoerente fracasso que pretendia ser uma casa. Em um dos degraus brancos, uma palavra obscena, rabiscada por algum menino com um pedaço de tijolo, destacava-se claramente ao luar, e eu a apaguei com cuidado. Esfregando a sola de meu sapato na pedra, então fui até a praia e me deitei de costas na areia. A maioria das grandes residências construídas junto à praia estava fechada, agora que o verão havia terminado, e praticamente não havia luzes, exceto o brilho impreciso e ondulante de uma ferry boat que percorria o estreito. E à medida que a lua se erguia cada vez mais alto, todas aquelas casas desnecessárias começaram a se dissipar, até que aos poucos tomei consciência da velha ilha que florescera em outros tempos ante os olhos dos marinheiros holandeses, como se fosse um seio verde e dadivoso do novo mundo. Suas árvores derrubadas, as grandes árvores que tinham dado lugar à casa de Gatsby, haviam sido motivo de admirados e respeitosos sussurros que refletiam o último e maior de todos os sonhos humanos. Durante um momento, breve, mas cheio de encantamento, os homens devem ter prendido a respiração diante deste continente, compelidos a uma contemplação estética que nem compreendiam nem desejavam. Face a face, pela última vez na história, com alguém, pela última vez na história, com alguma coisa que correspondia plenamente à capacidade que os seres humanos têm de maravilhar-se. Fiquei sentado na praia, meditando sobre o velho mundo desconhecido
E pensando no deslumbramento de Gatsby, enquanto pela primeira vez identificou a luz verde que ficava acesa na ponta do ancoradouro como a luz da casa de Daisy. Ele percorrera um longo caminho até chegar a este gramado que o luar tornava azul, e seu sonho deve ter parecido tão próximo que seria praticamente impossível deixar de alcançá-lo. Ele não sabia, no entanto, que o sonho havia ficado para trás, perdido em algum lugar dentro daquela vasta obscuridade que se estendia além da cidade, em que os campos escuros se estendiam para muito além da noite. Gatsby acreditara na luzinha verde, naquele futuro orgiástico que ano após ano se afastava de nós. O futuro já nos iludiu tantas vezes, mas não importa. Amanhã correremos mais depressa e esticaremos nossos braços um pouco mais além, até que, em uma bela manhã. E assim nós prosseguimos, barcos contra a corrente, empurrados incessantemente de volta ao passado.